Olá e bem-vindos ao Tech NXX, o lugar onde os amantes de tecnologia e finanças se inspiram. No vídeo de hoje falaremos sobre como a invasão da Ucrânia pela Rússia afetou diretamente a economia latino-americana e se a Rússia está disposta a adotar o Bitcoin para combater as sanções internacionais. Se você está interessado nesse tema, esperamos que você assista o vídeo até o final. Vamos começar! O impacto na invasão russa da Ucrânia afetou muito a economia atual do mundo, não apenas os países próximos ou a própria Rússia, mas também os países mais distantes que compõem a América Latina. Um exemplo disso foram as bombas de combustível de alguns países que foram diretamente afetadas. Em março, a supergasolina aumentou 8% no Equador, os combustíveis básicos subiram 9,5% e os combustíveis premium em média na Argentina. Enquanto no Brasil, a Petrobras aumentou o preço do diesel em 25% e a gasolina em 19%. Esses são alguns dos exemplos refletidos pela Bloomberg. Enquanto isso, as importações de petróleo da Rússia para a região são muito marginais e representam um pouco mais de 13% dos produtos comprados daquele país. No entanto, a invasão da Ucrânia e as sanções internacionais contra a Rússia desencadearam ainda mais os preços dos combustíveis, também repercutindo na América Latina, que já vinha sofrendo com cercos inflacionários e as consequências da pandemia. Agora, a força do impacto varia de país para país. Luciano Codezeira, diretor de consultoria da Gas Energy Latin América para a Argentina e sócio executivo da Seibo Growth Strategies, indica que quem pode se beneficiar do aumento do preço do petróleo é a Guiana, com o desenvolvimento dos seus campos offshore e o avanço da exploração e exportação desse petróleo, e também do Brasil, onde a produção exportável de petróleo bruto estava em alta. No entanto, mesmo para os países que exportam petróleo, os benefícios a médio prazo podem evaporar, considerando que quando o petróleo bruto sobe nos mercados internacionais, há um efeito sobre toda a cadeia produtiva e que torna os produtos comprados pelo consumidor final mais caros. O mesmo acontece com os alimentos. Aqueles que exportam soja a um preço melhor, depois importam produtos alimentícios mais caros. No final, mais mercadorias são vendidas, ou matérias-primas em geral, e sentem que estão recebendo mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas mercadorias são as que você tem que usar para fabricar ou importar outros produtos a um preço mais alto. Um bom exemplo disso é o México, que exporta petróleo, mas importa uma quantidade significativa de gasolina. Agora, no caso da Bolívia, pode-se acreditar que é a favor de uma melhora nos preços, porque os contratos de exportação de gás estão vinculados ao petróleo bruto. No entanto, o país vive atualmente um processo de redução das exportações de gás e aumento das importações de diesel, o que acabará o afetando muito mais na conta final. Já por outro lado, países importadores como o Chile, por exemplo, serão particularmente afetados em seu boom comercial, embora todos em geral sintam um aumento de preço. Luciano diz que na Argentina a situação vai piorar, já que havia uma corrente inflacionária anterior. Agora o problema se multiplica para esse país com o aumento do preço do petróleo bruto. E o que acontece quando esses aumentos nos combustíveis energéticos e energia em geral ocorrem é que eles também acabam afetando outros setores, como a agricultura. Seguindo essa ordem de fatos, o setor agrícola teve um duplo impacto, dado que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes exportadores agroexportais e concentram quase um quarto das exportações de trigo, de modo que o trigo e o milho estão atingindo preços elevados nas últimas semanas para países importantes como o Peru. Antes de continuar com esse vídeo sobre os efeitos da invasão russa da Ucrânia, não esqueça de se inscrever no canal e escrever o que você acha aqui na caixa de comentários, que eu vou responder a cada uma das mensagens. Continuando, uma tendência semelhante é perceptível em termos de fertilizantes, que são o principal produto russo importado para a região e que já registrou um aumento antes de 24 de fevereiro, de modo que um aumento maior no preço dos fertilizantes e maior escassez estão sendo notados. Isso pode resultar em menos aplicação e desempenho potencialmente baixos. Esse é o efeito direto da guerra. É claro que o aumento dos grãos se traduz no aumento do preço de produtos básicos, como pão, macarrão ou carne de frango. No entanto, a esse efeito negativo poderia ser adicionado positivo, uma vez que, nas palavras de Delator Hilgart, para alguns produtores ou países que podem aumentar sua produção de cereais ou grãos, é apresentado como uma pequena oportunidade. Além disso, explica que a situação não mudará drasticamente, mas pode ter um efeito positivo, embora sempre às custas dos consumidores.
Ou seja, os consumidores vão acabar pagando pelos pratos quebrados. De qualquer forma, a lista de especiarias da política agrícola afirma que para a próxima safra, os consumidores podem enfrentar preços significativamente mais altos, o que é negativo especialmente para os estratos de menor poder econômico. Por sua vez, os exportadores de bananas no Equador e os produtores de carne na Colômbia foram seriamente afetados pela invasão, desde que Moscou e Kiev compram quase um quarto das bananas exportadas pelo Equador. Mas com a desvalorização da moeda russa, temem que seus negócios enfrentem duras consequências. Por outro lado, nos últimos dias, a fabricante brasileira Embraer anunciou que suspendeu seu serviço de manutenção, reparo de peças e suporte técnico na Rússia, enquanto o grupo mexicano Bimbo, uma das maiores padarias do mundo, disse que suspendeu as vendas de seus produtos na Rússia, bem como investimentos no país. Embora não se limite apenas a isso, já que o Brasil também lhes envia soja, carne, tabaco e café, enquanto o México exporta carros, computadores, cerveja e tequila, enquanto o Equador vende bananas, flores e camarão. Já por outro lado, Juan Carlos Martínez, professor de economia da Escola de Negócios na Espanha, está preocupado com o aumento dos preços na América Latina e no resto do mundo, afirmando que haverá um contágio inflacionário nas economias latino-americanas que já tinham alta inflação e que, para tentar controlá-la, os bancos centrais vinham aumentando rapidamente as taxas de juros, ou seja, o custo de emprestar dinheiro. No entanto, é provável que esse aumento das taxas continue a ganhar mais força. E especialistas dizem que taxas muito altas desaceleram rapidamente o crescimento econômico de um país. Luciano também vê tempos difíceis, dizendo que o que também sobem, além das commodities, são os juros. Por causa disso, as economias endividadas acabarão sentindo o custo de dívidas maiores. Quanto às consequências globais, considera necessário observar onde estão os custos e onde estão os benefícios. À primeira vista, o que Luciano nota é que os benefícios estão mais concentrados nas empresas exportadoras e os custos estão espalhados pela população. Ao que Luciano prevê que vai passar por condições de preços altos e começaremos a ver concentração de renda e finalmente nos encontraremos com economias menos equitativas. Embora ainda não se veja até que ponto isso pode ser traduzido em contextos políticos mais tensos a partir de agora. Enquanto isso, o Bitcoin poderia se consolidar como uma ferramenta contra o bloqueio de fundos para a Rússia nos mercados internacionais. Pelo menos foi o que Pavel Zalvani, chefe do Comitê de Energia da gigante Eurasiana, disse em 24 de março, reconhecendo que há a possibilidade de aceitar criptomoedas para a venda de recursos energéticos como gás e petróleo. Caso a Rússia comece a receber Bitcoin como meio de pagamento por seus recursos energéticos, estaria estabelecendo um novo precedente para a criptomoeda no mundo, como um meio de troca nos mercados internacionais. No entanto, essa notícia parece estar aumentando um pouco mais o preço da criptomoeda. Assim, atualmente, o preço da BTC nas exchanges está em torno de $46 mil, em dados da CoinMarketCap. Embora as expectativas já estivessem em alta, a criptomoeda não tocou nesses níveis de preços desde o início de março. E se você chegou ao final desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e escrever na caixa de comentários as palavras "eu já assinei". Eu vou responder pessoalmente a sua mensagem. Agora, na sua opinião, que outros setores podem ser afetados pela invasão no resto do mundo? Você acha que a adoção do Bitcoin pela Rússia fará com que o preço exploda acima de 67 mil? Expresse suas opiniões ou preocupações aqui nos comentários. Eu vou responder pessoalmente cada uma delas. Muito obrigado por nos assistir. Não esqueça de deixar o seu joinha. Isso ajuda bastante o canal a ser divulgado em toda a internet. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Isso é TechNXX.